Seguindo aqui a nossa pauta, a gente vai falar um pouquinho sobre Flor de Lis, tá bom? Todo mundo está acompanhando aí, nós tivemos uma oitiva sobre a Simone e saiu uma matéria aqui no nosso canal muito importante, falando sobre as contradições do caso Flor de Lis e especialmente a fase que diz respeito ao processo agora, que está nesse momento onde a estratégia de defesa é colocar a Simone, filha biológica de Flor de Lis, no centro das atenções ali, como se ela tivesse... Vão passar para cima da Simone agora o mando que já tentaram passar pro Misael da Flor de Lis, já tentaram fazer o Lucas assumir um BO que não foi ele. Bom, se você não sabe muito bem, tem um resumo bacana, muito direto e objetivo, uma matéria incrível e editada, que deu muito trabalho de investigação para fazer, de análise, de tudo, um trabalho incrível de edição e de inteligência para juntar os pontos aqui. Entra no Instagram, Diego Ganoli, está publicado lá, não está aqui no canal no YouTube. Entra aqui e dá uma olhada nessa publicação aqui, ó, que tem o Anderson do Carmo e o fundo vermelho. O nome desse vídeo aqui é Dossiê de Contradições do caso Flor de Lis, especificamente sobre Simone. Você vai entrar, uma matéria muito bacana, é direto, objetivo, pontual, tem trechos de depoimentos que um confronta com o outro e traz ali o cenário de contradições. O fato é que, né, o breve resumo da história para você que não acompanhou, eu acho que é muito importante você entender. Dá uma passada no Instagram e segue lá. O fato é, para você entender, é que Flor de Lis dos Santos de Souza é acusada e ré por homicídio triplamente qualificado consumado, homicídio tentado duplamente qualificado, associação criminosa armada majorada, falsificação de documento, falsidade ideológica, além de tudo isso aí de acordo com o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, com base no trabalho da Polícia Civil do Estado. Além disso, nas audiências de instrução criminal lá na terceira vara criminal em Niterói, no Fórum, também foi acusada de prática de rachadinha, além dos maus tratos a crianças daquela casa. Fato é que nós fizemos o acompanhamento desse caso desde o começo. Lá no dia 16 de junho de 2019, o Anderson foi executado dentro de casa. Ele era pastor evangélico e era marido da deputada federal Flor de Lis. Ele foi executado dentro de casa de madrugada por volta de 3 horas da manhã e foi encontrado com mais de 30 perfurações. Essa é a dinâmica do caso. Depois daquele primeiro momento, a defesa, por estratégia ou falta de, começou a fazer alegações. Quais? Primeiro de tudo, foi um latrocínio. E aí a Flor de Lis aparece rodeada por 50 pessoas, pelo menos, na frente do portão dizendo: o Anderson, meu marido, se entregou pela família como um herói para que esses caras não entrassem na nossa casa, e ele salvou a nossa família e se entregou protegendo a família. Portanto, ela pinta um cenário de latrocínio. Imediatamente a polícia investiga, corre atrás, já pega todo o circuito, etc. Fez o trabalho da polícia, que nem vale a pena entrar em detalhe. Nós temos 2 entrevistas com 2 peritos da Polícia Civil aqui neste canal. 2 peritos Polícia Civil que trabalhou neste caso. Vale a pena você assistir. A polícia descarta essa possibilidade e aí começa a perceber que contradições tão contundentes como esta já levantam uma suspeita para outras linhas de investigação. Fato é que Flor de Lis caiu no centro desse caso desde o princípio. Nosso primeiro vídeo aqui no canal, um dos que viralizou com força na internet, um dos mais vistos sobre esse caso, com essa data, inclusive, lá do dia 16, 17, talvez 17 ali ou 18, a gente estava pautando, fazendo telefonemas, apurando as informações para lançar a primeira matéria produzida e editada. O primeiro vídeo já chamava Flor de Lis mandante? Era uma pergunta. Muito bem, depois disso, né, o filho Misael rompeu
com a Flor de Lis. Misael da Flor de Lis era vereador. Ele sai da igreja, desvincula da família e quer seguir um outro rumo. Ele não quer mais ser chamado de Misael da Flor de Lis, passou a ser chamado de Wagner Andrade Pimenta. Tentou se reeleger vereador quando acabou o mandato e não conseguiu. Não conseguiu. Por poucos votos, ele não conseguiu mais se eleger como vereador, depois dessa confusão toda. Porém, ele deu algumas entrevistas que colocou Flor de Lis no centro da confusão, como, de fato, uma das linhas de investigação da polícia adotou, que é Flor de Lis como o personagem central, com todas essas acusações que eu falei, e mandante, né, da execução do próprio marido, segundo o Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. O fato é que tem um rolo do negócio dos 6 milhões de reais que desapareceram, segundo Flor de Lis, e ela pergunta, Misael tem que se explicar, cadê os 6 milhões de reais? E Misael sumiu com o computador, com não sei o que, relatório. Ela acusa o Misael acusa ela, Misael fala que isso não existe, ela fala que foi o Misael. Ficou nessa confusão até que apareceu uma carta. Essa carta foi escrita a punho pela própria deputada federal Flor de Lis, que através de Andréia, supostamente, isso é uma outra linha de investigação, supostamente, de acordo com a investigação, segundo os autos, o trabalho da Polícia Civil, e acusa o Ministério Público, Andréia, que é esposa de um policial preso há mais de uma década, porque o cara é miliciano. Essa Andréia ia visitar o marido na cadeia, ela entrava com a carta que passava por outras pessoas que vão entrar agora aí também na próxima fase do inquérito do caso Flor de Lis. E, né, no meio de tudo isso tem o André Pequeno, que era um dos que andava para lá e para cá com essa carta, e outras pessoas também andavam para lá e para cá com essa carta, e também essa questão aí da Andréia, que também está presa, que é a esposa do miliciano, que também está preso. Ou seja, estou indo assim para você ter um panorama de fundo aí da história. A carta escrita, próprio punho da Flor de Lis, diz que era para o Lucas passar essa carta limpo, com a letra do Lucas, e a carta seria Lucas assumindo a execução do Anderson, e aí livra o Flávio, que é o outro filho biológico, que foi quem de fato, de acordo com a Polícia Civil, quem disparou contra o Anderson. Então o Lucas assumiria a execução do Anderson, livrava o Flávio, que é filho biológico. E o Lucas metia a culpa do mando no Misael e também no Luan. Luan é um outro filho que é pastor, que canta, e canta junto com o Flor de Lis, inclusive, mas é outro filho que também ficou do lado contra a Flor de Lis. Então, parece que uma questão de um botando a culpa no outro e alguém tem que pagar o pato. E aí foi a culpa na carta, era para ir para Misael como mandante junto com o Luan e o Lucas, o executor. O Lucas negou, né? O Lucas escreveu a carta, salvo engano, foi por aí o caminho que a coisa aconteceu. O Lucas escreveu, mas acabou dizendo que a carta chegou pronta, ele só passou a limpo e botou o nome. Aí a Flor de Lis responde por falsificação, crimes de falso, né? Falsificação de documento, falsidade ideológica, além disso daí ser uma evidência clara de atrapalhar o caso. Depois dessa confusão toda, onde quem mandou foi o Misael, quem mandou foi Luan, e quem executou foi o Lucas, ou não é nada disso, foi um latrocínio, pessoas estranhas entraram na casa e o Anderson foi um herói. Depois de toda essa tentativa de emplacar a culpa pra alguém, Flor de Lis foi no Fantástico, uma cara de pau do Cacilda, bicho, uma cara de pau do caramba, foi no Fantástico com a carta na mão, a carta da alforria, a carta da liberdade, a carta que era o álibi, onde ela seria inocente e não seria mandante, mas sim o Misael, mas sim o Luan e o Lucas, o que executou. Pois é, daí se prova de novo que a carta é falsa, a versão é falsa, assim como o latrocínio, não tinha moto perseguindo e não tinha a carta também. Então, tudo isso é falso. O desespero bateu, tem coisas que a gente sabe, mas não pode falar, mas ela tentou resolver de outras formas também, esse caso, mas tudo bem, tem coisas que a gente não pode falar, né? Tem informações que a gente sabe e não pode falar. Isso é triste de ser eu, tá? Essa é a parte muito difícil de ser eu. Coisas que eu sei afirmado, categoricamente afirmado, foi assim, ó, tentou, fez e queria e tal. Mas a gente não pode falar ainda.
guarda o mistério na sua cabeça e fica voltando aí no canal, ativa o sininho para todas as notificações e verifica a inscrição, tá? E você que visita, eu sou o Ganoli, Diego Ganoli do Para Ganoli! Pois é, você tá nesse canal, verifica a inscrição. Depois de toda essa confusão, há uma nova fase do caso Flor de Lis, onde Simone vai parar no meio do cenário como a nova mandante, depois de tantos, né? De tanta gente envolvida, tanta gente tentando levar culpa, e carta vai, carta vem. Agora a Simone virou o centro das... A casa caiu pra Simone, tá presa, vai responder pra um monte de coisa. Pegaram um monte de coisa no celular dela, confusão. Ela assumiu lá, de acordo com o depoimento da polícia, na primeira etapa dos inquéritos lá, na época de Bárbara Lomba ainda, salvo engano, ou do Alan Duarte, mas eu acho que foi na época da Bárbara Lomba. Ela disse, eu tô tentando mesmo acabar com a raça do maldito, mas não morre. Eu já botei um monte de troço na comida, o cara é ruim, o bicho é ruim. Ele não morre, ele é ruim. Aí você olha o tipo de declaração que tá lá, dada na polícia, né? Enfim, a casa caiu, a estratégia, aí vem a reunião secreta, a confusão, do surto de loucura de Flor de Lis contra o Ganoli, do Para Ganoli, é por causa da reunião secreta que estava alinhando certas coisas para poder chegar em algum resultado, porque dentro do processo legal, lá nas audiências, etc., não está rolando, a construção da defesa não está funcionando. Aí vai reunião com políticos, no plural, reunião com políticos, reunião com advogados, para tratar a estratégia. A gente tem fonte que procura e fala, já está combinado que a Simone vai assumir o BO. Chega na audiência, a Simone assume o BO. Então, está explicado o motivo do surto do Para Ganoli da reunião secreta. De fato, quando a casa caiu completamente, não tinha para onde correr, apareceu a nova estratégia da defesa, que era botar a culpa do mando. Então, mandante passaria a ser a Simone. Só que toda a história pretérita do caso, desde o dia do fato até então, contrapõe isso daí. E aí entra a parte importante da matéria que a gente publicou ontem, que foi quando eu comecei falando para você seguir o Instagram, Diego Ganoli. Segue correndo agora no Instagram, bota assim, vim pela live e deixa o seu like. Isso é muito importante, eu tô muito feliz com esse eco, brincando igual criança. Tá aqui, ó. Entra aqui no Instagram, Diego Ganoli, bota para seguir e assista este vídeo, que tem um fundo vermelho e a cara do Anderson do Carmo. Tô falando que é importantíssimo, porque a gente fez todo esse resumo para chegar nesse vídeo, que esse vídeo aqui é dossiê de contradições do caso Flor de Lis nesta fase da defesa. Qual? A fase onde eles tentam botar a Simone no centro da confusão. Essa fase teve início lá no fórum em Niterói, no dia do embate entre Ganoli e Hollenberg e Ganoli, onde eu botei na cara dele todas as acusações da cliente dele, Flor de Lis, e ele falou para mim, o senhor se esqueceu do ritual satânico e da suruba. Foi a resposta do advogado da deputada federal e pastora Flor de Lis. Foi assim que ele me respondeu quando eu fiz pergunta sobre os autos do processo. Eu já falei aqui sobre argumento ad hominem, que é quando você não tem conteúdo para contra-argumentar, ou porque você não tem, porque não tem mesmo, etc. Você não tem capacidade de argumentar, ou porque esse argumento não existe. Você não tem, esse argumento não existe para você usar ele. E aí você ataca o mensageiro que está na sua frente. Naquele dia, a forma como eu enfrentei o advogado em busca de respostas é porque ali nós saímos da audiência e ele já estava tentando emplacar a narrativa de Simone ser a autora. Ali nasceu, ali era o exato natimorto. Ali foi exatamente onde tentou nascer a narrativa da defesa da Flor de Lis, querendo botar a culpa em Simone. Ali teve o embate, ali teve o confronto, eu confrontei com perguntas dos autos do processo e não teve resposta. Não teve resposta, porque ele queria era emplacar a narrativa de que Simone assumiu a autoria do mando. E através desse vídeo que você está vendo aqui no Instagram, que é uma matéria editada e preparada para isso, dossiê de contradições do caso Flor de Lis, você precisa entrar e assistir. Através desse vídeo fica provado que é mentira que Simone assumiu e que Anderson bulinava nas madrugadas aí com a ameaça de que se ela não liberasse a chavasca, ele ia parar
de pagar o tratamento dela contra o câncer. Ela fala isso com as palavras dela e esse vídeo desmente completamente. O vídeo está no Instagram, tá bom? Passa lá e segue, confere, verifica, deixa o seu like, seu comentário, verifica a inscrição, ativa o sininho. Isso é muito importante. Você que visita, tem muita gente visitando o canal. Inscreva-se no canal e deixe o seu like, o seu comentário. Isso é muito importante, tá bom? Essa é a confusão do caso Flor de Lis. Passando para o próximo assunto, que é um assunto agora onde eu me solidarizo muito. Nós temos um canal chamado... Já vou falar sobre o Lacombe agora. Nós temos um canal chamado Ganoli Vlog e outro canal chamado Ganoli Tech. E você pode seguir no Instagram e entrar no nosso canal do Telegram, onde lá estamos juntos, unidos, um grande grupo de pessoas, né, que também podem conversar no grupo, mas tem o canal onde a gente publica, um canal silencioso, ninguém vai ficar te incomodando, mas se você quiser, gosta de conversar e interagir, tem o grupo também no Telegram, t.me/Diego Ganoli é o canal, t.me/Ganoli é o grupo. Mas você pede os nossos amigos aqui que eles te ajudam a chegar lá. Importantíssimo é você chegar no Instagram, que os debates, aquilo que a gente conversa, às vezes nasce no Instagram. Nascendo no Instagram, começando pelo Instagram, porque muita coisa não pode ser publicada mais aqui no YouTube. Se você não tiver no Instagram, realmente você vai ficar sem contexto, tá bom? Obrigado por assistir, inscreva-se no canal, apoie o nosso trabalho no Apoia-se e assista também esta seleção que nós fizemos para você.